Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast para a gente conversar sobre um curso em milagres. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, vindo, está lá em Luanda. Ele vem conversar um pouquinho com a gente, é o Eurico Gonçalves. E nós vamos conversar a respeito de como anda o curso lá, como é que andam os estudos, mas eu quero que ele fale um pouquinho dele para a gente, como é que é a história dele, como é que ele conheceu o curso. Tá certo? Aí eu acho que sempre é muito gostoso a gente saber, né, como está o curso no mundo, ok? Um curso em milagres. Oi, Eurico, muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada mesmo, uma honra estar aqui com você. Eu gostaria que você falasse para a gente e fala pausadamente, porque o nosso português é um pouquinho diferente, tá certo? E aí você conta para gente, primeiro, o que que você faz aí, né, em Luanda, e como você chegou no curso, tá bom? Perfeito. Muito boa tarde aí, muito bom dia aqui. Aliás, muito boa tarde aqui e muito bom dia aí no Brasil. Isso. Eu sou o Eurico Gonçalves. Tive o primeiro contacto com um curso em Milagres em 2017, através de um tio que é um estudante já há muito tempo, há mais de 2 décadas do curso, Seu tio? e meu tio, sim. Ah, E ele certo. apresentou-me uma frase muito interessante. A frase é: nada real pode ser ameaçado e nada irreal, ou nada irreal pode ser ameaçado e nada irreal, que é praticamente o moto de um curso de milagre. Ou seja, nada irreal pode ser ameaçado e nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. E Isso, nisto está a paz de Deus. isso. E ele pediu para eu meditar nisto, eu disse, ó, faz todo sentido, e convergiu porque eu, de profissão e de formação, sou cientista político. Ou seja, Aham. eu preparo políticos com o objetivo de servir. E para servir é preciso que a pessoa tenha uma mente aberta e um coração limpo, porque É. ela vai ter que aceitar servir todas as pessoas, sem exceção, sem condenação, sem exclusão e sem julgamento. Então, Puxa vida, achei, eu acho que eu vou mandar os políticos brasileiros aí na sua escola, viu? pode mandar que vamos trabalhar para eles e vamos ter um Brasil melhor. Aham. Exatamente. Então, porque atividade política, eu tenho dito os meus estudantes, ou estudantes estudantes ou então pessoas que eu preparo para a política, que Sim. existem condições objetivas. Primeiro, a política é intelectualmente exigente. Segundo, é fisicamente desgastante. E terceiro, é emocionalmente esgotante. Então, eu gostei muito da abordagem. Ele depois deu-me trechos do livro, eu fui Aham. lendo e eu disse para ele, olha, isto é interessante porque eu também trabalho muito com a psicologia analítica e trabalho muito com a psicologia política para poder então trabalhar os candidatos no sentido de que eles não possam apresentar sinais de mágoas nem de ressentimento. E Aham. fui revisando as lições e dei conta que tudo que eu sei, desde a licenciatura, o mestrado até o doutoramento em ciência política, tinha muita convergência, ou tem muita convergência com o conteúdo de um curso em milagre. Não na inteireza, Sim. mas, entretanto, é possível a existência de um casamento para a consolidação da formação de um político servidor. E Certo. fui estudando com muita dedicação e devoção, e de repente, no mesmo ano, eu já tinha concluído a leitura do livro de capa a capa. Puxa vida. Excepto naquele ano, excepto as lições, porque eu ia intercalando, mas o livro eu consegui terminar em 3 meses, terminei o livro. E ainda Certo. recordo-me, a minha filha pequena viu-me com o livro azul na mão e perguntou, papá, quantas páginas tem este livro? Eu disse, olha, este livro tem mais de 1.800 páginas. E ela disse, mas isso é muito para um ser humano.
Eu disse, não, mas temos que ler, temos que é um livro muito interessante. Então, continuando a minha trajetória em 2019, fui estudando o curso, tinha muitas dúvidas, fui perguntando ao meu tio, ele foi esclarecendo-me detalhadamente. Então, de lá para cá, eu, quando terminei, quando concluí a leitura do livro, terminei também o primeiro ano do estudo das lições, mesmo no início, a minha família começou a notar muitos sinais de paz, muitos Ah, sinais de quietude, que muitos sinais gostoso. de, de calma, porque eu fui militar e o meu país Ah, viveu muito tempo de guerra. A sim, programação social do meu país é baseada no medo, porque sim. nós vivemos a escravatura, vivemos a colonização com guerra, depois vivemos a guerra fratricida entre nós mesmos, irmãos angolanos, durante 27 anos, que é a guerra civil, e só conseguimos a paz em 2001. Pois é. Então, 2001, 2002. Quer dizer que nós temos paz social, mas não temos paz individual, nem sequer paz coletiva. E o conteúdo de um curso de milagre visa exatamente trazer paz e felicidade. Então, acredito e sinto eu que muitos de nós, aqui neste território geográfico chamado Angola, precisamos, na verdade, de material de leitura, de ensinamentos, baseado num curso em milagres. E a minha família, não foi só a minha família que deu conta disto. E, por darem conta, também interessaram-se no estudo do livro. A minha Ah, filha, que eu citei, agora está com 13 anos, é minha estudante e é uma estudante ativa do livro, de um curso em milagres. puxa. Também o meu filho, que está com 17 anos, agora fez 18, também é um estudante muito regular do curso. E a minha esposa também é, a minha filha mais velha também é, que até ela utiliza a parte da psicanálise, porque ela está a terminar o curso de medicina. E ela diz que já consegue muitos pacientes, porque entendeu, através de um curso de milagres, de que a relação entre o paciente e o psicanalista tem que ser uma relação de interdependência, não de dependência. E ela tem aplicado esse princípio e tem funcionado. E o curso Milagre trouxe muitas coisas boas na nossa família. Nós chegamos ao nível de ser não só esposo e esposa, mas também irmãos e irmãs. Ou seja, a minha esposa é minha irmã e eu sou irmão dela. Os meus filhos também são meus filhos, mas são meus amigos, são meus irmãos. E nós já conseguimos detectar o medo, já conseguimos detectar o ego, já conseguimos saber quando é que estamos perante ao sentimento, ao pensamento e à visão do Espírito Santo. Então, essa dimensão toda que eu descrevo tem trazido muita paz, muita felicidade na nossa casa, no nosso lar e na nossa família. As preocupações, o medo foram dissipados pelo amor. E também tenho encontrado muitas oportunidades com pessoas que vêm ter comigo. Por exemplo, eu sou, além de ser cientista político, que preparo também políticos, eu participo ativamente na análise de fenômenos de caráter social, econômico, cultural e político que acontece em Angola todas as semanas, em África e no mundo. Então, para isso, sou convidado para participar num programa de rádio local. O programa dura 2 horas, somos três analistas e tem um moderador. E o moderador ficou surpreendido que eu, não são debates, nas análises, eu nunca tiro a palavra da boca de ninguém, das pessoas participantes. Aham. E quando vou para narrar, eu vou sempre narrar na imparcialidade, que marca a ciência, claro. E ele um dia pediu-me, fora do estúdio, olha, eu quero que tu sejas meu professor. Eu disse, professor de quê? Disse, não, o doutor tem muita calma, consegue controlar, os outros colegas entram sempre. A professora Maria Amélia já deu conta um debate que se transforma depois em discussão. E as pessoas depois discordam. Ele diz, tu és capaz de manter a calma, manter a quietude. Eu quero ter esta calma. Aham. Então, ele tornou-se meu estudante. E Certo, seu ele estudante de tornou um curso em milagres, de um né? É curso em isso. milagres, sim, ele é o Ah, estudante de um curso em interessante. milagres. E ele Aham. diz, olha, por causa deste curso, um curso em milagres, eu considero o doutor como um analista
modelo É, a nível das análises de econômica, social, política e cultural, da vida nacional e da vida internacional. Então, depois também encontrei mais pessoas que vieram até comigo que estão interessadas no curso. Tem um grande leque de pessoas interessadas no curso, porque eu também participo em palestras. Escolho o tema, palestra para feiras, feiras da família, foi o último, uma feira da família foi o último que eu participei. Também participo na análise do discurso do Estado da Nação, a nível da Constituição dos vários países democráticos. Os presidentes devem aham, proferir um discurso no fim do ano ou no início do ano para falar então do que foi feito o ano anterior e o que se espera fazer no ano em curso. E tive o privilégio, eu posso dizer mesmo que foi através dos estudos de um curso em Milagres, tive o privilégio de ser convidado para analisar o discurso do ano passado para três cadeias de televisão em simultâneo, né? E uma cadeia que transmite a nível internacional, que é a nossa televisão local, e uma cadeia e duas cadeias também de televisão local. Consegui fazer a análise do discurso antes do presidente proferir o discurso. E depois também certo. consegui fazer o discurso após o discurso. Consegui fazer, aliás, a análise do discurso. E as pessoas gostaram. As pessoas gostaram e fui recebendo mais contribuições, porque nós que estudamos o curso em Milagres temos uma maneira de ser e estar. Nós somos muito pela paz, pela quietude e pelo perdão. Isso também sente-se mesmo na maneira de nós falarmos, na maneira como vemos as coisas, como sentimos, como pensamos. E isto atrai muitas pessoas. Então, eu encontro aqui em Angola muitas oportunidades de expandir um curso em milagre, razão pela qual eu procurei formas de ter contacto direito com pessoas que estão mais tempo num curso em milagre, na língua portuguesa, claro, e tive o privilégio singular e a bênção de encontrar então o Grupo Mera. E foi muito interessante. Consegui ter tem um material que o Grupo Mera publica e o material é utilizado com muita frequência. Tenho os meus estudos diários da lição e também tenho os meus estudos diários dos conteúdos de um curso em milagres, porque na verdade é uma provisão em termos de conhecimento, eu posso dizer, indispensável e também inacabável, porque temos sempre que aprender com um curso em milagres. Sempre. É um estudo porque a gente vai fazer sempre, não é, Eurico? E, nossa, é muita coisa, né? Tem muitas atividades aí. Que bom que Angola está mais aberta para o curso, né? A gente vê esse movimento, assim, com muito mais estudantes, não só na língua portuguesa, né? Mas em vários, né? Em vários países e tudo. O número de estudantes tem crescido bastante, o que me deixa extremamente feliz, né? E, mas é gostoso quando a gente percebe isso na gente, né, Eurico? É gostoso quando a gente percebe que a gente consegue pedir uma ajuda para ver de forma diferente todas as coisas, não é? Porque embora, Perfeito. embora o seu trabalho magnífico, deve ser mesmo, eu queria até conhecer mais de perto, né, sobre preparar os políticos para serem mais humanos, né, para olharem para as outras pessoas como olham para si mesmos. É, essa preparação com certeza leva as pessoas a repensarem, né, na sua vida, não política, mas na sua vida pessoal também, não só política, né, mas na sua vida pessoal, e começam a ver que existe outra maneira de olhar para as coisas, outra maneira de interpretar as, todas as situações, né, e todos os relacionamentos. Então, é muito legal. O curso realmente deixa a gente num patamar, né, num lugar de observação, e quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue ser um observador, não é? E isso faz com que todas as pessoas à volta, elas fiquem um pouquinho mais, como fala?
não influenciadas, mas mais à vontade com a gente, né? Então ficam mais perto. E isso é muito legal. Para uma posição de líder como a sua, é bem legal. O que eu penso é que eu penso não, que eu trabalho, né, comigo é assim, enquanto eu vejo outras pessoas, né, eu é que tenho que trabalhar em mim, não é? Então, tudo aquilo que a gente vê ainda de ruim ou errado, que a gente julga desse jeito, aí a gente trabalha na gente, né? E isso encoraja outras pessoas a fazerem isso também, que é o que eu vejo. Eu vejo que você tem uma disponibilidade, né, assim, de, de mostrar para as pessoas que é possível ver de outra forma, né, que é possível fazer de outra forma. Assim, e eu espero que você tenha realmente na sua mente que, mesmo que uma pessoinha só, um político consiga ver, né, que existe outra forma de fazer, que você já fique muito feliz, não é? Plantou uma arvorezinha, não vou falar uma sementinha, mas uma arvorezinha dentro da mente da pessoa e ela consegue, pensar de outra forma, agir de outra forma. Porque nós não vamos conseguir mudar esse mundo, como a gente sabe, né? O autor do curso fala, este mundo, ele só serve como uma lição para você, né? Mas ele não pode ser mudado porque a matéria-prima dele é medo. Então a gente vai escapando do medo. Acho que e a gente faz isso em todas as profissões, não é? Todas. Mesmo que você trabalhasse, sei lá, numa indústria bélica, você poderia fazer com seus colegas de trabalho essa mesma forma de entrar, né? De olhar para dentro, de olhar nos seus pensamentos e de escolher outra forma de ver e de perceber, não é? Exatamente, exatamente. E durante a minha preparação, eu, no passado, antes de conhecer um curso em milagres, tinha dificuldade de convencer as pessoas de que o que vivemos no mundo é baseado em dois princípios. Primeiro é a incerteza, segundo é a imprevisibilidade. Eu não Mas para entendi. explicar, Primeiro, primeiro, repito, existem duas situações que nós sim, vivenciamos no mundo. Primeiro é a incerteza, segundo é a imprevisibilidade. certo. Ou seja, Aham. nada é certo e nada é previsível, mas sim Isso. quase tudo é incerteza e quase tudo é imprevisibilidade. Então é necessário uma preparação para adaptar-se com essas duas vertentes, exatamente a incerteza e a imprevisibilidade. Caso contrário, o medo toma conta de nós em detrimento do amor. E também eu vou muito mais longe e não dou só curso para preparação dentro do curso de preparação de político. Por exemplo, atualmente estou a dar um curso para a gestão da reputação e da credibilidade. E eu levo o estudante que está comigo neste momento, e levo o estudante para essa questão da incerteza, da imprevisibilidade. O estudante vai dizer, não, mas eu tenho uma reputação não muito boa, o que eu posso fazer para melhorar? Então eu digo, olha, tu tens que ver as coisas de modo diferente. Não é que será difícil a tua trajetória, mas é que é uma trajetória diferente. Tu tens que fazer as coisas de modo diferente. E esses pensamentos baseados num curso de milagre têm funcionado. Por exemplo, os meus estudantes aqui de casa, nós sempre partimos de um princípio que o curso defende, que é este curso ou este ensinamento não está para além do aprendizado imediato, não é? Aham. Porque às vezes nós pensamos, não, tenho que levar uma década para poder estar completo, com inteireza, para entender o curso, mas entretanto, o autor É. do curso nos dá esta direção, diz, olha, este curso não está para além do aprendizado imediato, a não ser que Deus pode fazer as coisas agora e aqui. Então, isto consegue desmanchar a questão da dúvida, da culpa, de viver no passado, porque na verdade o medo nos leva para o passado, não para o presente. O medo gosta do passado. E desfazer isso na mente das pessoas é uma liberdade e libertação em simultâneo, porque as pessoas descobrem que, pronto, elas podem, na verdade, viver sem medo.
E depois eu vou muito no fundo, quando eu vou muito a fundo, quando eu pergunto à pessoa, lembra do dia que chegou na Terra? O dia que chegou aqui na Terra? Tu lembra? Então, não, tu chegaste inocente e puro. Então, o objetivo do curso é ir buscar esta inocência e esta pureza. E é possível. E viver esta inocência e esta pureza num mundo de desamor, mas ainda assim termos a capacidade, a autoridade e a possibilidade de amar sem limitação. Por isso, é um recurso, este curso é um recurso de inestimável valor, na verdade. Sim. Absolutamente, né, Eurico? Absolutamente. De todo, assim, bom, eu sou suspeita para falar, não é? Porque depois de 26 anos, acho que não tem muito, né? Eu não teria nenhuma dúvida sobre isso. Mas a maneira, vamos deixar claro para todo mundo, né, que pode ouvir a gente, que a maneira de nós vivermos aqui sem medo, quer dizer, não é sem o medo, é escapando dele, né? A gente vai observando os medos e vai vendo que eles não têm nenhum sentido de ser, não é? Porque a gente, realmente você tem razão, a gente vive o medo, ele está sempre baseado no passado, né? De alguma maneira, nós aprendemos ou acreditamos, né, no passado, que alguma coisa pode nos fazer mal. E aí a gente vai aprendendo que, na verdade, é a nossa interpretação de todas as coisas que vão fazendo, que vai fazendo com que a gente mantenha o medo, não é? E quando a gente consegue passar isso para alguém, e, na verdade, toda vez que a gente está ensinando isso, a gente está aprendendo, né, Eurico? Toda vez a gente é isso Exato. mesmo, que o autor do curso pega muito no nosso pé, né? Falando, olha, lembre-se de que o que você está vendo ali no outro é seu, né? Então, toda vez que a gente está falando alguma coisa para alguém, a gente está aprendendo, na verdade, né? Porque somos nós e estamos projetando, né, as outras pessoas lá fora. Então, assim, e aí, cada vez que a gente consegue falar isso, e cada vez que a gente consegue aprender que o medo, né, não tem sentido, algumas coisinhas a gente tem, né, de resultado imediato mesmo, né, imediato. A gente consegue perceber, não é, que o medo era só uma interpretação que ficava meio que, como fala, falando de novo, de novo, de novo, de novo na nossa mente, mas de repente a gente fala, não, quem tem o poder aqui sou eu. E a gente deixa o ego de lado e escapa pelo menos um pouquinho do medo, né? Mais ou Exato. menos isso, certo? É certo, é certo. E também na questão do aprendizado, ainda no que eu citei, do aprendizado imediato, o curso, o É. autor vai nos ensinar de que, na verdade, aprender e querer aprender são inseparáveis. Isto então é Sim, que nos permite sentir, ver e pensar que este curso é para um aprendizado permanente, isso. regular, dedicado, devotado. Porque, e como a professora disse muito bem, eu corroboro, o medo está no momento, todo momento que abrimos as vistas, estamos a ver o medo. Estamos a ver o medo nas pessoas e nas coisas. Mas, entanto, nós, quando aprendemos, e falou muito bem, não vamos acabar o medo, mas temos que dominar o medo. Ou seja, o medo está ali e nós vamos dar uma volta para além do medo e conseguimos passar. É, Então, isto é muito interessante quando chegamos a este nível e desde que eu comecei a estudar um curso em milagres, eu vejo as coisas, as pessoas, os continentes de maneira completamente diferente. E é. tenho tido o privilégio de andar pelo mundo, né? Porque eu tenho que dar palestras, por exemplo, as últimas palestras foram dadas no Médio Oriente e no Sudoeste Asiático. Estou a falar do Catar, na Arábia Saudita também dei, e depois fui para a Tailândia, para a Malásia. E, claro, mesmo como um professor de ciência política, a maneira de falar e a maneira de ser continuam a manifestar os fundamentos de um curso em milagres, Ah, tenho que é certeza basicamente disso.
Exato. A pessoa não tem como escapar. A pessoa olha para uma situação e vê, pronto, vou ver isto de Isso. modo diferente. E a pessoa vê É. isto de modo diferente. Depois a pessoa diz. E eu gosto das primeiras lições de um curso em milagres. A primeira lição vai dizer que isto nada significa, nada que está nesta sala significa coisa alguma para mim. A minha mão não significa nada. A minha pé não significa nada. Entretanto, no dia seguinte, nós vamos aprender que eu dou significado a tudo. Sim, Ou seja, sim. eu é que dou significado à guerra, como também eu é que dou significado à paz. Aham. Né? E a semana passada, por exemplo, em estúdio, no sábado passado, perguntaram assim, uma pergunta daquelas que nós chamamos pergunta penetrante. A pergunta É, foi: a é pergunta, possível? Sim, a pergunta? pergunta foi uma pergunta penetrante, uma Ah, pergunta sim, sim. direta. A pergunta Aham. foi: acha que é fácil encontrar uma paz entre a Ucrânia e a Rússia? Aham. Eu disse: não podemos encontrar a paz com o professor da guerra. E o professor da paz é o diálogo. O Aham. professor da guerra, não vamos conseguir a paz com a guerra. Conseguimos a paz com uma ferramenta muito importante, que nós também usamos aqui em Angola para conseguirmos a paz, que foi o diálogo. Então, o diálogo é o professor da paz, não são os mísseis, não são os drones. Creio eu que com o diálogo será possível encontrar a paz em qualquer conflito que existe na face da Terra. Mas é preciso diálogo, um diálogo baseado no, no amor, baseado no respeito, baseado na confiança. E até com um curso similar, nós não temos muitas respostas para uma pergunta. Ou seja, uma pergunta tem direito a uma resposta. Então, é este sistema de pensamento que nos permite ou estar com o medo, ou estar com o amor, ou estar no ego, ou estar mais com o Espírito Santo. Então, na verdade, professora, querida professora, é mesmo uma fonte inesgotável de conhecimento para poder fazer face àquelas duas vertentes que eu citei e repito, a incerteza e a imprevisibilidade. Sim, e este mundo sempre será, não é, Eurico, imprevisível e impermanente. Então, a alternativa, né, que o autor do curso nos oferece é resgatar uma memória, né, e que é a memória de Deus na gente. Então, é um mundo à parte, não é esse mundo de formas que será consertado. É a nossa escolha por percebê-lo de forma diferente, né? De interpretar as coisas aqui deste mundo de modo diferente. E, assim, a base, né, dessa interpretação de forma diferente é que esse mundo não pode ser real. Não é? Então, por causa disso, a gente vai treinando a nossa mente a ver todos os nossos relacionamentos, mesmo que, por exemplo, o Brasil não entrou em guerra, mas é, os brasileiros, né, que olham para essas guerras, assim, escolhem, né, abandonar a forma como o ego está vendo e escolher a forma como o Espírito Santo vê. Aí, a partir dessa escolha, não é, de ver como o Espírito Santo vê, a gente pode lembrar que existe outro mundo que não o mundo de formas, que é o mundo de Deus. Então, a alternativa para sairmos da guerra é da nossa guerra interna, né? Porque a guerra interna é que projeta essas guerras que a gente vê aqui no mundo. Então, essa alternativa é lembrar de que nós nunca nos separamos de Deus. Então, é um mundo separado, e a gente vai consertando as nossas relações, nossas interpretações de tudo aqui, e a gente olha, agora sabe, né? Agora, porque o curso veio mostrar para a gente, então agora a gente sabe que existe uma memória de Deus, uma memória de unicidade absoluta em cada um de nós. E aí, a cada vez que a gente fala, você nas suas palestras, eu nas minhas aulas, a cada vez que a gente fala sobre isso, desperta, né, em cada um que tiver ouvidos para ouvir, né, que existe uma alternativa para o mundo de medo,
né? Não dentro do mundo das formas, mas existe uma alternativa para eu olhar para o mundo das formas, que é um mundo de medo, mas existe essa alternativa de eu olhar com os olhos do perdão, que é os olhos do Espírito Santo. E a partir deste olhar, eu trago a memória de Deus em mim, né? E isso, quando a gente faz com a gente está fazendo com todo mundo. Essa é a coisa mais gostosa que eu acho que o curso trouxe para a gente, não é? Como as mentes são unidas, então cada vez Exatamente, que a pois gente sente, corroboro. E né? temos a questão de não termos pensamentos neutros também, que ajuda Sim, exatamente isso a, mesmo. a mudarmos, sim, não podemos ter pensamentos neutros. Ou seja, para o autor, uma pergunta com muitas respostas não tem resposta. Isso, né? Isso mesmo. Então, assim, a Exato. única resposta mais próxima que nós temos aqui da realidade, né, que seria o amor, a mais próxima é o perdão. Perdão verdadeiro que ele ensina, não é? Exatamente, exatamente. E aqui a questão do perdão, com os meus estudantes, por exemplo, eu tenho estudantes com uma idade muito jovem, né? Estamos Isso, a eles falar de são 12 muito anos de jovens. idade, sim, muito jovens, por acaso. E eles também já manifestam, olha, eu, afinal de contas, não sabia que tinha muitas mágoas. Quando falamos daquela lição do perdão, não? Aquela lição que nos faz Sim. refletir. E nesta reflexão, nós vamos, durante o exercício, vamos encontrar várias formas de perdoar. E nós Aham. acabamos por perdoar. E a minha estudante mais jovem disse, olha, eu não sabia que tinha tanta gente para perdoar. Que graça, que linda. Então, já imaginamos, professora, uma pessoa de 50 anos de idade. Se uma pessoa Então, de 12 anos de idade chegou a essa conclusão, eu fico assim, o que será com uma pessoa de 50 anos? E também tive, é, tenho tido experiência, nós temos a lição muito, todas as lições são importantes. A lição 21, que diz que não, sim, a lição 49, que diz que não há nada para temer, não há nada a temer. Muitos estudantes aham, também, meus estudantes, olha, agora eu dei conta que depois de 40 e tal dias, não tenho nada para temer, porque já tenho o controle da situação, já tenho o controle, o domínio das coisas. E depois tem aquela lição importante, estou disposto a ver o mundo de modo diferente. E a aham, pessoa acordou e disse, olha, professor, eu estou a ver o mundo de modo diferente. É isto mesmo, isto é muito bom. Tá? é, Quer dizer, o curso também tem uma parte divertida, que nós depois olhamos para o passado e olhamos mesmo com perdão, olhamos com graça, mas também aprendemos que aquilo que nós fomos semeando como mágoa e está a ser descoberto agora, ela deve ser perdoada, porque também nós fizemos parte naquele momento, de uma espécie de programação, que é a programação do medo. sim, Então, o medo às vezes também quer apresentar-se como um falso, ou seja, o medo, mas depois o curso vai nos dizer, não é por dar um outro nome à verdade que vai deixar de ser verdade. é, isso mesmo. Não é porque a gente não acredita na verdade que ela vai ser abalada, não é que ela vai ser, que ela deixa de ser a verdade. Então, mas cada lição, né, Eurico, todas elas, da primeira até a 365, todas elas são uma só, não é? A gente Exato. aprende que o pensamento do todo da metafísica desse curso está presente em cada lição, né, em todas elas. E por isso até que o Jesus fala que a gente precisaria aprender só uma lição, não precisaria mais. E tem um rapaz aqui que é de Salvador, que ele é muito engraçado, então, que é o Gustavo, né? É um estudante de muito tempo. Ele falou: bom, se eu tenho que aprender uma lição só, então eu vou ficar repetindo a lição um e até eu aprender, né? Então, eu fico aprendendo só, faço a um até eu aprender. Então, assim, cada uma delas vai desmanchando, né, assim, algum nível de crença que a gente tem.
né? E essas Exatamente. crenças, elas vão sendo só desmanchadas. A gente não precisa ter controle de nada. Aliás, a gente vai aprendendo que não adianta querer ter controle de alguma coisa que a gente não tem, né? Já que Exato. o que ele diz desde o começo no texto é que o roteiro já foi filmado, né? Assim, ele não fala com essas palavras, mas é, este mundo já acabou porque a diminuta e louca ideia, né? Ela foi diminuta. A ideia de separação, ela já acabou. Então, nós estamos apenas revivendo todas as crenças que nós temos na separação, certo? E aí, a partir disso, a gente lembra que cada encrenquinha que a gente tem com cada pessoa, ou cada resistência que a gente tem em cada situação, ela nada mais é do que a projeção de uma mente que se sente culpada. E aí, quando isso vem, né? Quando isso vem, assim, claro para nós, aí fica mais fácil, né? A gente olha para outra pessoa, vê que ela está morrendo de medo, então a gente pode perdoar. Quando a gente erra, a gente vê que a gente estava era morrendo de medo, então a gente pode perdoar a gente. E aí nós vamos caminhando, né? Nós vamos caminhando com esse Exatamente. curso aqui. Mas então, assim, ó, fala pra gente aqui, que eu acho que todo mundo vai até gostar de saber. Então, vai formar grupos de estudos aí, né, na sua cidade, né? E como você viaja bastante, você acaba tendo grupos, assim, você espalha essa mensagem de forma indireta, mas espalha, certo? É um, Exato. é um professor, como fala? É um professor Itinerante. isso, itinerante, não, e eu queria dizer assim, que o Jesus paga o seu salário por falar do curso dele, ele paga o seu salário com paz, certo? Então, Exatamente, exatamente. isso, como ele E, me paga assim também, sabe? Né? Então, ele me paga exato. com paz. E, então, assim, aí você vai montar mais grupos, esses são os seus planos, de montar mais Sim, são os grupos meus aí. planos, montar mais grupos e começo também a encontrar mais necessidades, porque esses meus estudantes que eu tenho também vão dando testemunho às pessoas e as pessoas vão se aproximando cada vez mais. E que eu Sim, também sinto que é praticamente um privilégio que eu tenho tido através desse curso que Jesus tem me dado, que é, se eu tenho uma intervenção pública, aí alguém vai dizer, por favor, nós precisamos falar. aham, Nós precisamos aham, falar. Eu quero que você me ensine alguma coisa. Olha, o senhor fala muito da união, fala muito do amor. Eu quero aprender sobre isso. Quero aprender é, sobre isso. aham. Então, E aí aparece com aquele o riso é o que eu chamo o riso de um curso de milagres, que é o rosto resplandecente e riso feliz, não é? E isso. acabamos de sentir que mesmo num avião, eu viajo muito, nós não conhecemos as pessoas, mas aí vamos então enquadrar nos relacionamentos. Então, não, eles têm uma ligação comigo. Nós estamos a viajar no mesmo avião. Sim, Então, as pessoas olham-se, que no passado a pessoa poderia olhar numa outra pessoa, eu olhava a pessoa como um estranho, mas com o curso de milagres já não. A pessoa olha como uma pessoa parte integrante da criação, a outra pessoa. Então, isto vai me dar possibilidade, ou está a me dar possibilidade de expandir ainda mais os meus grupos. E acredito que brevemente os grupos vão aumentar, porque eu planifico expandir a mensagem de um curso de milagre pelas vias disponíveis do ponto de vista de plataformas eletrônicas. Estamos a falar do WhatsApp, do isso. Facebook, e vou expandir. E já começo a sentir e a pensar que terei bom trabalho, porque eu gosto muito de ensinar. Muito, muito bom. Então, assim, Eurico, eu fico muito feliz e muito grata por você ter aceito esse convite, viu? E assim, fico muito feliz de mostrar para as pessoas, né, que a gente pode falar de muitas formas, né, sobre o curso e de alguma maneira, isso atinge o coração de uma, sabe, de uma pessoa, de algumas pessoas. E esse é o nosso papel, né? Cada um tem um papelzinho meio diferente aqui, né?
nesse mundo de um curso em milagres, e eu acho que o seu grande papel é falar para as pessoas, olha, né? Aliás, para o mundo inteiro, né? Tem outra Exato, forma de olhar para isso, olha, tem outra exato. forma de olhar para isso. Vê como você não está muito feliz, vê como você pode, que você pode ficar mais em paz. Então, assim, instigar, né, um pouquinho as pessoas sobre Exato, ter essa exato, outra exato. forma, eu acho que esse é o seu grande papel, sabe? E eu também penso, quando eu vou em estúdio, neste programa de 2 horas, Aham. eu recebo os temas às sextas-feiras, para poder então estudar os temas e depois fazer o enquadramento à margem do programa. Certo. E eu gosto muito da pesquisa e da investigação. Eu pesquiso mesmo um fenômeno, pesquiso. E quando chego em estúdio, pronto, né? Tenho tudo já estudado e vou respondendo as perguntas. E acabo sempre de entrar com elementos do nosso curso, por causa Sim. da forma como a minha mente já está preparada. Sim, Já está não, preparada, não para a o... gente começa com uma linha de raciocínio no curso e a gente não perde mais, né? Exato. É não Mas atacar. precisa estudar e precisa lembrar toda hora que o que eu estou vendo, né, aqui, eu estou percebendo com os meus sentidos físicos, na verdade, é sempre uma projeção do meu próprio conteúdo. E esse é o nosso aprendizado, né? Esse é o grande Exato, exato. aprendizado, independentemente da forma como a gente sai por aí, e conversa e mostra e tal, não é? Mas, ó, Exato. E oi? sim, dizia, e as pessoas gostam de quem tem esse tipo de conhecimento. As pessoas querem, não falam com palavras, mas Sim, falam com ações, né? Falam no sim, olhar, falam no andar, falam, querem estar com esta pessoa, neste caso, com quem tem estes fundamentos de um curso em milagres. E a parte mais sim. importante é quando estamos a falar com alguém que tem um problema e a gente, como vocês falam no Brasil, a gente diz, olha, todos os problemas só têm uma origem. A origem dos problemas é a separação e também só tem uma solução. A solução é a união. E as pessoas ficam Sim. assim, alegres, ó, assim, verdade. É, na verdade, muito interessante estudar um curso em milagres e nos dá uma sensação de passar, de estar neste mundo como, na verdade, um grande, uma pessoa que aprende e que pode partilhar também e ver as coisas de modo diferente, é ver a parte boa neste mundo, quer dizer, ver o amor através do perdão, Sim, encontrar a paz e a felicidade. isso, apesar de todas as coisas do mundo, né? Não como as coisas do mundo. Isso também Exatamente. precisa ficar muito, muito presente, assim, nos nossos pensamentos, né? Mas então, Eurico, olha, eu quero te agradecer demais, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Meu desejo é que seus grupos de estudo se expandam muito, fique cheio de gente, cada um deles, mas que você, é assim, se lembre que a sua grande tarefa com esse curso é mesmo cutucar as pessoas e falar assim, olha, tem uma outra forma, olha para Exato. dentro, não é? Então, em todos os cantos do mundo que você for fazer uma palestra, ok? Exatamente. Ó, gratidão imensa por você ter vindo aqui, por ter conversado um pouquinho comigo, viu? Muito, muito obrigada. E eu espero que a gente faça outras conversas depois, mais para frente. Tá bom? Tá bom, perfeitamente e obrigado pelo privilégio singular de estar aqui convosco. Então, um abraço bem grande, dá um abraço na sua família e todo mundo aí, tá? De Angola, ok? Que Ok, parece que estão separados, não é? Mas não estão, Exato. tá bom? Exatamente. Um Tá bom. abraço bem grande para você, Eurico. Obrigadíssima, viu? Obrigado. Tá. Até. Tchau, tchau.